Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Ricardo, esse é meu amigo Renato Libares, e hoje o assunto é um pouco polêmico, como sempre, não é mesmo? A gente gosta de assuntos polêmicos. Hoje o assunto é: a quem interessa tanto cancelamento? A quem interessa? A mim? Ao Renato? As pessoas que cancelam a gente? As pessoas que são canceladas pela gente? Porque assim, não é mesmo? A gente gosta de cancelar? Eu particularmente gosto de cancelar, mas não pessoas, tá. Assim, eu gosto de cancelar uma pessoa ou outra, depende, mas eu cancelo muito as empresas, tá. Porque a gente, né, é anticapitalista e tal, antiespecista, então a gente gosta de cancelar empresas. Pessoas físicas, a gente cancela quando ela pisa no nosso calo, não é mesmo, meu amigo? Tudo bem com você? É foda, né, falar essas coisas, porque, primeiro, né, a gente nem sequer participa dessa cultura do cancelamento, né? Haja vista que a gente está gravando esse podcast não com uma resposta diretas a pessoas que Não. são absolutamente insignificantes pra gente, tão insignificantes que nem cheguei a fazer story, nem cheguei a alardear nada, enfim, as pessoas mais próximas conhecem nosso trabalho e é aquela, gente, ninguém aqui vai ficar se rebaixando ao nível de pessoas que gostam de fofoca, polêmica e de cometer crimes, né. Afinal, difamação é um crime tipificado pela lei e a gente não vai dar o troco na mesma moeda, porque, olha, print a gente tem de meio mundo de gente, mas a gente Uhum. precisa ficar expondo o nome das pessoas. A gente critica, né, Rica, pontualmente, inclusive, as ONGs liberais, a gente critica as metodologias, principalmente, que essas ONGs, né, promovem e fazem, né, como elas operam. A gente você perguntou aí, né, Nick, a quem interessa esse cancelamento? Uma das ONGs que a gente suspeita na nossa análise de conjuntura, que está agora tecendo, né, ataques contra o veganismo popular e apoiando certas ONGs, né, ou liberais ou, como a gente chamaria de puras abolicionistas, uma dessas ONGs recebe patrocínio de algumas multinacionais e até de bancos, dentre eles o Itaú. Então, a quem interessa? Talvez não aos animais, mas talvez ao Itaú, né? Interesse, né, destruir, tentar implodir o veganismo, né, por dentro. Mas, assim, qual é o critério da verdade no final das contas? O critério da verdade é a praxis, é a prática, é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, é o nosso caráter enquanto militantes, o que a gente faz, não o que a gente diz ou a fofoca que rolou, né? Então, muito feio para essas pessoas que tentam, né, cancelar e atacar. Inclusive, né, a gente agradece pelo engajamento gratuito, porque a gente não patrocina, eu pelo menos não tenho um post meu patrocinado, nunca fiz isso na minha vida, né? E aí essas pessoas deram tanto engajamento que eu ganhei, né, no último mês cerca de 400 seguidores novos, né? Mais visualizações nos meus vídeos, na comentários, né, de postagens, até comentários de ódio, né? Até isso é engajamento. Então, agradecer ao recalque dessas pessoas, né? Agradecer ao ressentimento, né, de pessoas que talvez um dia nos admiraram e talvez quisessem uma certa aprovação e como não conseguiram, né? Porque a gente não está aqui para ser amigo de ninguém, a gente está aqui para respeitar as pessoas, né? Eu não sou obrigado a seguir ninguém de volta, eu não sou nenhuma estrela, não sou nenhum blogueiro e também não peço que as pessoas acompanhem minha vida ou coisa do tipo para poder ficar, né, crescendo meu ego, né? Mas sim para poder divulgar o veganismo popular e as lutas sociais, porque a gente não é só vegano, né, Lica? A gente é militante para outras causas e para o mundo também. A galera parece que se fechou numa bolha vegana que, nossa senhora, é lamentável que as pessoas estão reclamando, Rica, que não podem mais ser racistas. Dá para tu uma coisa dessa? Cara, e é uma das coisas que tá levando, né, esse debate, porque assim, a gente tá fazendo nosso rolê e seguindo a vida. A gente não tá indo nas postagens das pessoas, das ONGs, encher o saco das pessoas. Eu não tô fazendo isso, o Renato não tá fazendo isso, ninguém da Antar tá fazendo isso, ninguém está fazendo isso, ninguém está fazendo isso. A gente não tá, a gente tá seguindo, fazendo trabalho de base, fazendo café da manhã vegano para as pessoas, para os trabalhadores, a gente tá fazendo nosso trabalho, a gente tá fazendo nosso trabalho de educar, de fazer trabalho de base, de fazer grupo de estudos, de fazer isso para as pessoas, a gente tá devolvendo para a sociedade uma coisa que a gente tem, a gente tá doando o nosso tempo, nosso intelecto, a gente está doando para os animais e para as pessoas também. E as pessoas, ao invés de estar fazendo isso também, ocupando o tempo delas com uma coisa boa, não. Elas perdem o tempo delas minando o que a gente está fazendo de bom. Que incluindo para elas também, porque elas são atingidas indiretamente por essas ações, né? E, cara, a quem interessa o cancelamento? Porque assim, o cancelamento,
ele passa, né, acabou. As pessoas esquecem, né. Quantas vezes a gente já viu pessoas que são odiosas na internet, celebridades, influenciadores que são racistas, homofóbicos, xenofóbicos, que cometem atrocidades, e eles têm milhões de seguidores, eles continuam ganhando dinheiro, eles continuam ganhando seguidores. Do que adiantou? Absolutamente nada. Então não adianta vocês colocarem, sabe, coisas sobre mim, eu vou falar sobre mim, mas não vou falar sobre ninguém. Sobre mim nas redes sociais, o meu engajamento continua crescendo, eu continuo vivendo a minha vida, eu continuo pagando as minhas contas, eu continuo fazendo o que eu acredito. E é isso, eu continuo acreditando que o veganismo popular, que é o poder popular, ele sim tem que conversar com outras causas sociais, não adianta vocês baterem o pé: "Ai, o veganismo é só sobre os animais, a gente não pode fazer isso, nã já tem outros movimentos sociais". Gente, não, a gente tem que conversar com esses movimentos, porque não haverá libertação animal sem a libertação das pessoas, dos animais humanos. Não vai, gente, não adianta. Esquece. As gaiolas não vão se abrirem sozinhas, os animais não vão sair, tipo, sabe, correndo pelo mato, não, isso não vai acontecer. Enquanto as pessoas não tiverem a libertação do capitalismo, sabe, entenderem o que é o especismo, entenderem que elas têm que tirar o colonizador do prato, nada vai acontecer. Então, assim, a gente tem que conversar, a gente tem que conversar com o MST, a gente tem que conversar com o movimento feminista, com o movimento contra o racismo, a gente tem que ler Angela Davis, a gente tem que fazer essas coisas, a gente tem que se educar. E as pessoas não querem se educar, e elas ficam nesse, sabe, nessa picuinha, nessas coisa de gente pequena. Eu acho que o cancelamento é da coisa de gente pequena, e aí reclamaram que eu cancelo as pessoas. Gente, porque assim, eu sou uma pessoa física, eu não recebo nada, sabe, eu não sou LTDA, eu não sou PJ, eu não tô recebendo nada de ninguém, muito menos de ONGs, inclusive a JBS já quis me dar dinheiro para patrocinar esse podcast, por exemplo. Então, assim, eu acho muito fácil, as pessoas que elas querem, tipo, elas falam o que elas querem nas minhas redes sociais, elas não querem ouvir o que eu quero falar, e elas não querem receber um não como resposta, elas não querem serem bloqueadas. Vai ser bloqueada, vai ser silenciada assim, sabe por quê? Porque é o meu perfil. Você fala do que você quiser no seu perfil. O meu perfil é o meu perfil. E, aliás, o perfil não é de ninguém, porque nós somos um produto da Meta. A gente está utilizando uma rede social que nem é nossa, entendeu? Então, assim, tá ali porque o perfil é meu. Eu posso cancelar, posso bloquear quem eu quiser ali. E é isso, vocês têm que entender isso. Eu não sou obrigado a receber ameaça de morte, que eu já recebi, homofobia, que eu já recebi, muitos comentários de ódio e ficar calado. Se pisar no meu calo, eu vou bloquear. Não adianta, não tem diálogo com pessoa desse jeito, desculpa. Eu não amigo, desculpa, eu tô falando muito. Eu não dialogo com pessoas assim na minha vida. Você acha que eu perder o meu tempo, que minha internet que eu pago super caro pra lidar com pessoas online, sendo que eu não lido com pessoas na vida real desse jeito? Gente, desculpa, não. É isso, amigo, desculpa. Falei demais. Nem se essas pessoas pagassem a nossa terapia, né, nem isso valeria a pena. Nem isso, nem Então isso. é, ok, tá em pleno feriado, né, numa campanha pra não vou nem chamar de campanha, eu vou chamar de cruzada, porque Cruzado. parece sacrossanto, em pleno feriado, né, e aí a pessoa fica expondo nomes, fotos, seja lá o que for, né, o perfil das pessoas, até marca você para você saber que está sendo, né, falado, né, que seu nome está na Medina, e quando toma um bloco acha ruim, sabe, tipo, a galera não tem educação digital para entender que, por exemplo, no espaço, de um coletivo que debate ideias coletivamente, ali é um espaço público de debate e mesmo assim, as pessoas não são obrigadas a lhe dar atenção. A gente não é uma equipe de consultoria, a gente não vende curso, né, a gente tem o nosso grupo de estudos, e eu tenho certeza que algumas pessoas, podem enxergar isso como uma espécie de clientelismo, sabe, tipo: "Não, eu estou dando engajamento para esse coletivo", né. Pessoas fazem isso até, Rica, é uma coisa meio perversa, com santuários. As pessoas: "Não, mas eu dou para o santuário, eu tenho o direito de manifestar a minha opinião sobre o trabalho desse santuário. Caso contrário, eu não vou mais dar dinheiro para essa ONG, vou dar dinheiro para outro santuário", e aí você relega aqueles animais que são completamente inocentes a uma condição de vulnerabilidade, porque E os só santuários estão só cheios amigo, de oi? só um adendo, desculpa te interromper. Teve muito santuário que perdeu, patrocinadores, né, por conta de posicionamento político. É só isso que eu queria dizer, tá? E até cancelamento também, né.
E bom, a gente tem esse problema porque, bom, vamos lá, vamos colocar a coisa para um debate mais teórico político, né. A gente pensar, será que a gente precisa só de mais união para emplacar um veganismo forte? Uma comunidade vegana que seja coesa? É claro que a gente quer coesão, é claro que a gente quer uma comunidade vegana coesa, unida, mas a gente também quer letramento racial, a gente quer combater a homofobia, a gente quer combater, né, o machismo, a gente quer combater várias práticas que não têm espaço nem no veganismo e muito menos em qualquer outro lugar da sociedade. E as pessoas se doem, porque elas mesmas não têm um letramento racial muito forte, né. Eu digo isso até como autocrítica também, Rica, eu e você somos 2 homens brancos, né, e apesar de você ser gay, eu ser hétero, ainda somos homens brancos e ainda temos muito o que aprender sobre letramento racial. Vai ter coisa que, pela nossa criação, pela cultura, né, que chega, né, bombardeando a gente desde criança, a gente vai ter sim, inúmeros vacilos, inúmeras posturas que vão inclusive ser cobradas, vão ser cobradas individualmente, vão ser cobradas coletivamente, e a gente vai ter que segurar o rojão e ter um pouco, né, pouco não, bastante humildade e inteligência emocional para saber ouvir, né, quando a crítica é construtiva, quando a crítica é bem fundamentada, e aí entender, não, tudo bem, olha, realmente eu vacilei ali, ou se não, poxa, eu acho que eu vacilei ali não, mas se você está falando, você que é uma pessoa racializada, você está me dando esse toque, eu vou confiar em você. É isso que a gente faz quando a gente está no meio dos coletivos. E a galera acha que esse tipo de cobrança ou esse tipo de coisa é como se a gente tivesse cutucando a onça com vara curta. E aí a galera se dói e tal. As pessoas no meio vegano, isso em qualquer meio de militância, né, meu amigo? As pessoas não conseguem mais assim ter discernimento entre crítica construtiva e alfinetada, né? Então as pessoas levam debates políticos para o lado pessoal. Isso acaba gerando desconforto, isso acaba gerando exposição. Só que disso a galera parece que tem uma emoção, Rica, que é muito comum na extrema direita, muito comum. Mas é comum também na esquerda, em qualquer espectro político, mas a extrema direita, ela tem isso concentrado mais e maior do que qualquer outro grupo de pessoas, que é o ressentimento. A ideia do loser, né, do perdedor, o fracassado, que não consegue, ter reconhecimento, por exemplo, pelos pares. Foi o caso daquele pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, né. Ele nunca teve reconhecimento na academia, nunca teve reconhecimento dos pares, e só quem reconhecia ele era a extrema-direita, um bocado de gente babaca mesmo, gente muito idiota, muito Até estúpida. psicola. Ju nossa, eram umas bizarrices que ele falava, tá ligado? E ele teve esse eco na extrema-direita e ficou ali abraçado com aquela galera, porque é onde ele se encontrava acolhido. A galera que tem ressentimento, até mesmo, por exemplo, por pessoas que você até admirava, coletivos que você admirava, a gente teve que ouvir, ou nesse caso, ler, né, nessa campanha difamatória, e eu lembro de novo, difamação é crime, tá, gente? Por favor, não sejam escrotos, até porque uma coisa é a gente saber segurar o rojão e lidar com isso na esportiva, a outra é você não saber se amanhã vai, né, bater na sua porta ou entrar lá no seu correio um processo judicial. Então se liga, tá, para não ter uma dor de cabeça, né, a mais na sua vida de graça. E Exato. bom, aliás, de graça não, né, acaba saindo caro essas coisas. Acaba saindo caro. E o que E eu veja acho desculpa. só completar, desculpa. E veja, a galera tem essa ideia de que: "Não, vamos cancelar, vamos sair fazendo expose, não sei o que lá", e não consegue ir para uma briga teórica e acusa a pessoa que perdeu a paciência de fazer isso. É aquela teoria da falsa equivalência. É como se fosse a teoria da ferradura: "Ah, todo mundo é extremista. Ah, essas pessoas não têm paciência". Gente, lá no grupo da ANTAR, lá no nosso arroba, no Instagram, a gente debate todo tipo de ideia, desde que seja no campo do respeito, né, e da civilização, gente, um mínimo de noção, assim, de postura e tal. A gente não é obrigado, inclusive, a responder todo mundo, a gente tem uma obrigação militante de fazer ações com a nossa base, com as ruas, com os animais, com as aldeias indígenas, onde a gente está inserido, né, nos territórios periféricos. Isso é nossa obrigação. O Instagram é uma rede social que serve como plataforma para divulgar. A gente não é um grupo de debate, não somos um fórum, como a galera ama fórum aqui no Brasil, né? Ama fórum e odeia fazer uma ação física presencial, né? Piquenique todo mundo gosta. Agora, né? Piquenique e fórum vence, mas na hora de entregar uma marmita, na hora de, sei lá, de fazer uma ação de rua, qualquer coisa,
a galera, né, quando faz ação de rua, é só aquela performance teatral cheia de sangue com o laptop aberto que não vai, né, não vai nunca na periferia. Eu acho isso bem, né, curioso, irônico. Mas bom, Nica, para finalizar mesmo esse raciocínio que eu tô, né, falando pelos cotovelos aqui em um tom até de desabafo, o que é que acontece? As pessoas não têm essa educação digital, né, elas ficam tentando cancelar as pessoas, mas, para essas pessoas, o que move mesmo é o ressentimento. Eu vou falar aqui sem expor, obviamente, o nome da pessoa, inclusive nesse podcast inteiro a gente está tomando esse cuidado de não citar nomes, de não dar pistas sobre quem seja, né. Aqueles que estão acompanhando um pouco mais de perto o debate vão saber quem é, mas aí já fazem isso porque as próprias pessoas, né, resolveram, né, perpetrar essa cruzada difamatória e criminosa. Mas veja, o ressentimento, Rica, além de ser um sentimento muito perverso, muito feio, ele foi revelado durante essa abordagem, porque a pessoa, né, uma das pessoas que, né, iniciou essa cruzada, ela veio com um argumento que era o seguinte: "Nossa, mas eu seguia a Antar. Nossa, eu sempre segui você, Renato. Eu comprei o livro da Antar, eu comprei o seu livro, a gente lê vocês. E vocês não leem a gente, vocês não dão atenção pra gente, nem seguiram de volta". De novo, não sou obrigado a seguir quem eu nem conheço pessoalmente. Pode inclusive ser um militante do caralho, tá ligado? Mas eu não costumo seguir só porque você me seguiu, sabe? Não é uma moeda de troca. E sim, eu leio outras pessoas também, né. Tá aqui uma pilha de livros que não me deixa negar, inclusive, dentre a galera abolicionista, tem até uma das pessoas que, né, que tem amizade com, né, com, digamos assim, esses desafetos, mas tá aqui na minha estante também, e eu vou ler, né, em breve. Enfim, e é claro, o grande problema para essa galera é que o ressentimento, ele se torna uma arma, perigosa, porque você sai do campo do debate, sai do campo do respeito e entra no campo criminal da difamação, né. O cancelamento, né, na verdade, ele é ilusório, né, se a gente for pensar no nosso dia a dia, as pessoas canceladas, elas continuam vivendo, continuam, sabe, fazendo as coisas delas, né. Porque, assim, o punitivo que a gente gosta de punir mesmo, que eu falo, são as empresas, né, as empresas que têm o trabalho escravo infantil, que tem toda essa ligação com essas coisas, mas o que eu percebi nessa campanha, né, nessa cruzada, como você mesmo disse, é que as pessoas preferem bater no veganismo popular do que no liberal, né. E o que me deixa muito chateado, porque, assim, a gente é tão pequeno, a gente é um grupo tão reduzido, a gente dá pra contar nos dedos quantas pessoas tem no veganismo popular. A pref As pessoas elas preferem, concentrar a energia delas, tentando debater: "Ai, vocês são muito acadêmicos. Ai, vocês não conversam com as pessoas". Aí eu Aí minha cabeça já começa a doer, eu fico: "Meu Deus do céu, mas a gente espera aí, a gente tá fazendo café da manhã vegano para os trabalhadores com panfletinho, explicando as coisas bonitinho", e eu acho que é subestimar muito o pobre, é subestimar muito a classe trabalhadora, que eles não vão conseguir ler, não vão conseguir entender. Espera aí, gente, oi? Como assim vocês acham que as pessoas não vão entender? Eu acho que é mais fácil eles entenderem isso, que te traz um afeto, uma emoção, do que ficar em círculo mostrando imagens de abate. As pessoas vão olhar aquilo e falar, tipo: "Não quero ver", e sai andando, entendeu? As pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas vão embora, né. Tanto que se eu colocar, uma imagem de um abate no meu nas minhas redes sociais, que agora eu acho que aparentemente você pode colocar, porque a rede social agora virou terra de ninguém, depois da queda das políticas de censura, entre muitas aspas, né, em relação a ao free speech nos Estados Unidos, né. E agora você pode, as pessoas simplesmente vão responder: "Bacon, churrasco", e é isso. Então, assim, eu prefiro que as pessoas leiam um panfleto da Antar, recebam aquele cafezinho da manhã vegano maravilhoso enquanto elas estão indo trabalhar, e elas pensem quando elas vão chegar em casa, ou sentar na mesa do trabalho e falar: "Caramba, que legal, que bacana, eu vou pesquisar mais sobre o veganismo popular", né. Vou ver o que que a Antar está fazendo, vou entrar no grupo de estudos, vou ler mais. Acho que isso é muito mais interessante do que ficar tentando minar a gente, entendeu. Eu acho que a punição deveria ser: "Tá, vocês se dizem anticapitalistas, né, vocês se dizem abolicionistas, foquem sua energia contra as empresas multinacionais, foquem contra, os veganos liberais". Eu ouvi de um cara, eu estava até falando do sticker que você usa no WhatsApp, que é maravilhoso, que é o do cara recebendo um cérebro, ele fala: "Não, eu sou sou vegano liberal", alguma coisa assim. Um cara, ele veio falar que,
ele meio que deixou entender que eu crio muros, eu não crio pontes, né, por conta do veganismo popular e por eu bater sempre na tecla de querer, minar o veganismo, liberal. Aí eu tive que explicar pra ele 1.000.000 de vezes, né, ele sabe aquele tipo de pessoa que entende, mas, "Ai, não, mas é porque eu gosto do Fábio Chaves". Tipo, então tá, se você gosta, tudo bem. A quem interessa tanto cancelamento. Itaú. Ao Itaú, meu amigo, que está Ao patrocinando Itaú, ao Itaú. isso, até porque hoje em dia, meu amigo, parece que as 2 vertentes se confundem. Primeiro, a praxis é muito parecida, porque ambos são moralistas. A Aham. diferença é que o veganismo abolicionista, historicamente, não atualmente, historicamente, o veganismo abolicionista se inspirava em grupos anarquistas e comunistas, como, por exemplo, a Animal Liberation Front, Ação Direta, Antissistêmica e tudo, só que aí a galera decaiu numa liberalização, num moralismo barato, raso, num tipo de ativismo, né, que é muito mais ligado a uma estética gringa, inclusive, a um apelo retórico, né, desprovido de alcance, não alcance de propaganda nem de números. Essa galera pode fazer isso, principalmente se impulsionar publicações e tiver um patrocínio como Itaú. Mas veja, ter alcance e propaganda não é ter qualidade na chamada inserção social. Eu acho que esse é o ponto central do veganismo popular. A gente não está tão preocupado de uma forma imediatista e desesperada em tentar veganizar pessoa por pessoa a cada momento, a cada hora, como se fosse, né, como se o mundo fosse acabar amanhã. A gente quer manter uma presença dentro das massas, dentro de locais, né, periféricos, classistas, de militância, de espaços políticos comunitários, onde o debate do veganismo, o debate sobre o veganismo, sobre o direito dos animais, soberania alimentar e tantas outras pautas correlacionadas, elas virem uma cultura conhecida na classe trabalhadora. Qualquer pessoa que ouvir a palavra vegano, vegana, ou até mesmo um futuro talvez anti-especismo, ou a própria palavra especismo, ela vai, porra, ela vai associar e dizer, pô, é os veganos, é realmente, né? Ou seja, a gente quer criar uma cultura que popularize o veganismo. E nesse caso, a palavra popularizar ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido de pertencer a uma tradição do povo, popular Uhum. vem de povo, e a outra que ela de fato se espalhe pelo povo, ou seja, Sim. que ela tenha, né, não só qualidade, mas que ela tenha também alcance. Mas a gente só vai fazer isso, Rica, saindo da Avenida Paulista, né, saindo, né, dos centros mais elitizados ou de classe média. A gente vai fazer isso justamente onde? Né? No Brás, nas aldeias indígenas, nas periferias, aqui em Recife, né? Nas ocupações do MTST, nas periferias. Nunca vi um cubo em Osasco, amiga. Eu sou de Osasco, da periferia, nunca vi. E lá tem um calçadão enorme pra fazer. Justo. Então, tipo, a gente tá batendo nessa tecla e, claro, tem coisas que são realmente inconciliáveis. A gente vai sim bater no veganismo liberal, vai porque é diametralmente oposto o interesse do capitalismo e o interesse da vida animal e da natureza. O capitalismo ele é ecocida, por mais que ele tente se reformar e se humanizar para um capitalismo verde. A gente já sabe que isso é uma farsa. Agora, o abolicionismo ele está recaindo numa ideia, e eu acho, Rica, fazendo uma análise de conjuntura muito básica, e muito didática para que as pessoas que estejam ouvindo entendam melhor em que lamaçal a gente está, né, chafurdado agora, é o seguinte: qual é a análise de conjuntura? O veganismo ele não está morrendo, o veganismo morreu. Aquela onda vegana, vegetariana que veio, né, de anos atrás, onde celebridades estavam aderindo ao veganismo, vários restaurantes abrindo, a gente está vendo agora que tem um refluxo, ou seja, um fluxo contrário de celebridades que agora são ex-veganas, né, que deixaram de ser veganas, da Sim. Rita Rancalil a outras pessoas, enfim, restaurantes fechando, pessoas desistindo do veganismo, fazendo notas públicas dizendo que eu queria voltar a uma culinária mais afetiva, minhas memórias de infância, o churrasco com a família. Eu sei que os animais merecem respeito, mas a formas humanitárias. A galera vai falar de tudo, vai virar flexitariana, vai comer um bolinho ali de vez em quando. Mas o bolo leva ovos, leite e tal, mas eu dei uma escapada só, tipo. Você deu uma escapada, mas por que você está fazendo isso? Porque o veganismo não se politizou o suficiente para aguentar esses rojões de refluxo, de recaídas, de tentações. Então, qual é o problema? O veganismo morreu e quem é que está disputando espaço no veganismo?
as 3 últimas correntes que ainda têm algum nível de trabalho, não vou nem dizer de militância, tá, porque aí Sim. já é exagerado demais falar que certos são militantes, né. Calma aí, porque, né, tem umas coisas até ridículas, Segura, segura. mas a gente não vai falar porque as fofocas ficam internamente, a gente não fica falando, né, dos Ai, prints não. Não. figurinhas que, né, que a gente compartilha um com o outro, né. Isso aí vai no campo da esportiva. Você nunca vai ver a gente, por exemplo, pegando a cara de uma pessoa, pegando um comentário, sem borrar o rosto dela, sem borrar a foto de perfil dela, sem borrar o arroba dela com o nome dela. E a gente pode Ai, até olhe, esporadicamente, que a gente não faz isso como um costume, é raríssimo, pelo menos para mim, é raro pra mim você também. E aquela coisa, amigo, e me chamar de debochado é um elogio. é. A gente inclusive tem coisa muito pior. Eu vou só te contar um exemplo. Anos atrás, eu Hum, mandei pro Caco, né, pro Cauã. Eu encontrei na época eu ainda estava no Facebook. E eu vi que tinha uma pessoa, não vou nem falar o gênero nem nada, nem a aparência, mas tinha uma pessoa de um grupo abolicionista, né, que pô, apareceu para mim lá nas conversas, nos fóruns, alguma coisa assim, eu fui olhar o perfil da pessoa e ver as páginas que ela seguia, porque as páginas que você segue contam muito sobre o seu perfil, né. E ela só seguia essa pessoa, só seguia a página da extrema direita, detalhe, extrema direita mesmo, tipo, era coisa com nazismo, era coisa com bandas nazistas, com bandas da extrema direita, memes de discurso de ódio, inclusive criminosos dizendo que vou só te contar uma fofoca, um desses memes, na verdade. Um dos memes era: "Nossa, a bala é difícil matar um comunista, é difícil matar um esquerdista com a bala na cabeça, porque é difícil essa bala atingir o cérebro". Era tipo esse tipo de meme que você via nessas comunidades, que essa pessoa participava. E detalhe, eu descobri que ela era de um grupo, muito conhecido, um grupo abolicionista de São Paulo, isso eu vou falar, é de São Paulo, né, porque essa vergonha uhum. do estado, né, Pernambuco, meu país. Mas bom, e aí o que que eu fiz, né, eu falei para o Caco e tal, a gente nunca, nunca, esse tempo todo, nunca revelou esses prints, nem para os nossos amigos. Inclusive eu perdi, porque eu mandei tudo para ele na época pelo próprio Facebook e depois eu deletei meu Facebook. Eu espero que ele ainda tenha todos esses prints que eu mandei. Mas É, também, foda-se, a gente não trabalha na base do exposed, a gente trabalha na base da militância de rua. A gente não vai perder tempo dando atenção e palco para essa galera, porque é isso que essa galera quer, eles crescer, eles né? querem, Cresci na base do, né, ele é conhecido e tal, e aí vai me expor lá também, e aí todo mundo vai ver meu perfil, e aí vão poder decidir em que lado vão querer estar. Gente, desculpa, mas nesse caso não tem nem lado para escolher, gente, porque conteúdo ruim tem tudo quanto é lugar e você pode seguir a página que você bem entender. A exato. gente não é obrigado a entrar em picuinha. A gente não trabalha com isso, a gente tem, né, a gente tem uma militância séria. E para além disso, a gente também tem caráter, né, porque expor as pessoas ou ao ridículo ou a algum rolou de tudo, assim, exposição ao ridículo, exposição intelectual, exposição de todas as formas e de formas absurdamente difamatórias, inclusive com parte de conversas que ou estavam descontextualizadas ou até mesmo tinham borrões onde você nem podia ver o final da frase, né? Então você não poderia nem tirar uma conclusão clara do que se tratava aquilo ali, e isso poderia, inclusive, gerar todo tipo de curiosidade, de pensamento bizarro sobre o que de fato se tratava o final Exato. daquele Totalmente fora stream, do e contexto, sim. poderia lhe dar as piores imagens públicas para qualquer pessoa. Então, ok, tô com a consciência limpa, ok, eu dormi tranquilo. Mas que eu achei chato, que eu achei assim, não vou dizer deselegante, eu achei criminoso. Criminoso mesmo. Baixo, baixo, viu? Perverso, assim, coisa de gente que se arrasta. Se arrasta no ressentimento, se arrasta no recalque e se arrasta porque não consegue admitir que talvez isso tudo aí seja um sentimento muito reprimido, né, de inveja. De Para não inveja. dizer Não, eu acho que o mais engraçado disso tudo é que a pessoa me acusa de ser racista, não é? De dizer que não, de dizer que pessoas brancas são racistas. Tô esperando o print até hoje, porque eu nunca falei isso. Me acusa de uma coisa sem ter provas.
Tá aí uma outra coisa também, né, tá aí uma e assim amigo, é triste a gente ter que chegar nesse ponto, né, é triste, eu acho que, não leva é baixo, é pequeno, pra quê? Sabe, poderia de novo, a gente poderia estar debatendo sobre coisas interessantes. A gente não precisa concordar sobre tudo, a gente não vai concordar sobre tudo. A maioria do tempo a gente não concorda sobre tudo. Um dos pontos é que: vocês são muito acadêmicos, vocês não falam com o povo". Você não precisa ter doutorado, você não precisa ter mestrado para você gostar de ler, para você Oni ler. a pessoa também precisa se decidir, porque uma hora ela fala que você é estúpido, que você, por exemplo, no meu caso, né, eu sou formado em filosofia, e aí a Aham. pessoa fala: você é um filósofo de merda, né, e tal. Pô, uma hora você fala que eu sou um filósofo de merda, e a outra você tá reclamando porque eu falo grego, francês, tipo, uma porrada de uma caralhada de e depois tá dizendo: "Nossa, tu tá esfregando o currículo Lattes na cara só porque fala grego". Sim, mon amour, mas aí uma hora você se decida que ou eu sou acadêmico demais, e aí, né, fica difícil, ou eu sou estúpido demais. Porque assim, gente, ok, você pode me chamar de metido, de arrogante, foda-se, foda-se, não me incomodo com isso, porque uma coisa é, uma hora a gente perde a paciência, e uma hora a gente não vai descer completamente do salto, mas uma hora a gente vai, tirar uma onda, uma hora a gente vai responder à altura, uma hora a gente vai ser irônico e debochado sim, é óbvio que isso vai acontecer, mas isso não te torna necessariamente, uma pessoa que não tem capacidade de debater. Porque, olha, desculpa, mas tem um livro aqui em cima da minha cabeça, não tá nem pegando o enquadramento. O Eu órgão de eu sei que você Aristóteles. quer pegar o livro. Pega o livro, amigo. Aí eu vou acabar mostrando minha bermuda que não contrasta bem com a minha camisa, Então mas tá bom. eu deveria pegar aqui, mas eu vou apontar, tá bem lá em cima. O nome do livro é o Órgão, que é Aham. basicamente um tratado de lógica de Aristóteles. Tem mais de 1.200 páginas, né? Enfim, minha versão bilíngue ali em grego, inclusive, para, né, tirar uma onda aí com essa galera. E, bom, na parte final do órgão aristotélico, ele vai listar as principais formas falaciosas de argumentação. Eu estudei cada uma delas com muito afinco. E não foi por um mês, por dois, foi por semestres na graduação. A gente estuda, né, de grego a filosofia da ciência, de ontologia à metafísica, de ética à política, de epistemologia à estética. E eu poderia citar mais uma caralhada de sub-áreas aqui que a filosofia inaugurou, né, na história da humanidade. E aí, depois de tudo isso, né, porque a gente não quer ficar: "Ai, coisa", né, vou até que acender até um incenso aqui para tirar essa energia negativa. No final de tudo, né, ainda indica um outro filósofo, né, que Ah, sim. mas sabe o que é o melhor? É que eu já tive uma discussão com essa pessoa, tá, já expus ele mesmo, sabe por quê? Porque ele falava assim pra mim: "Vamos debater", porque ele é super liberal, né, "Vamos debater que não sei o quê". Eu falava assim: eu vou perder meu tempo pra fazer live com uma pessoa que não, não, Ter desculpa". ter certeza Aí que um dia o Nereu vai me chamar para debater só eu e esse cara, velho. Eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer. Por sinal, Rick, vou dar um leve spoiler aqui para os ouvintes, né? Eu tô indo para São Paulo agora, né? Ver o meu amor, é aniversário dela. E nesses períodos que eu tô em São Paulo, a uhum. Antártica Paulo sempre é muito generosa e carinhosa comigo, de conseguir fazer um calendário para me incluir nas ações de rua quando eu estou por lá. Então vai rolar, né, vai rolar coisa no 1º de maio e tudo, e logo depois vai rolar um after aonde? Na Pop, né, na mesa de bar? Não, vai rolar debate lá no podcast, no Fábrica de Veganos, lá com o Nereu. Mas não é com esses filósofos da direita vegana, não. Ainda não. Quem sabe o Nereu, né? Ai, amigo, pelo amor de Deus. Amigo, eu amaria participar desse podcast com você, eu ia me acabar. Porque para quem não sabe, meus anjos, eu já fui mencionado neste podcast, colocaram minha cara na tela, tá? Vocês acham o quê, que eu sou pouca bosta? Eu já apareci com Fábrica de Veganos, meu anjo. Tá o quê? Tá pensando o quê? Sou referência. Meu anjo, tá pensando o quê? Enfim, aí voltando pro cara lá, que a pessoa indicou, ele tava comendo uma manteiga da Perdigão. E aí, assim, né? Tipo, amigo, você tem conhecimento, né? Então, assim, a pessoa.
Né, eu falo: "Cara, você tá comendo um produto que é de uma empresa que tá matando, sabe, povos indígenas, tá desmatando, tá fazendo um monte de coisa ruim para o planeta". "Ai não, mas é vegano, não tem nada de origem animal". Então beijo, vai, se divirta, mas não vem encher meu saco, aí eu bloqueio mesmo, sabe. Não tem debate com uma pessoa dessa, não tem, porque não, ó, não encaixa. E o meu tempo, gente, tempo é dinheiro. Meu tempo aqui é em dólar, não dá pra perder, desculpa. E a outra, amigo, quem gosta de fofoca, de confusão e principalmente fórum de debate onde não se debate nada, onde a galera tem um nível de discurso super raso, essa Exato. galera que gosta de veganismo liberal e abolicionista. Me perdoe, inclusive, eu quero pedir perdão, para uma parcela que com certeza deve estar puta da vida, não só com seus próprios pares, mas até comigo, de eu estar falando toda hora de veganismo abolicionista, né. Eu vou fazer uma retratação, né. O veganismo abolicionista que se desvirtuou, porque aquele veganismo, né, abolicionista que ainda mantém, né, a expressão, a nomenclatura em honra às suas próprias tradições e que se atualizaram no debate sobre o veganismo político e popular, e Uhum. tem com o veganismo popular, essa galera eu não tenho problema algum, pelo contrário, eu tenho muita admiração por vários amigos que são abolicionistas e sim, né, não pagam de idiotas feito essa galera, que na verdade, Ica, se a gente for ver mesmo, na praxis, eles são muito mais liberais do que abolicionistas. Eles só Sim. ficam unidos porque eles gostariam de ser abolicionistas. Eles gostam de ter o título de veganos puros, de veganos que, né, inclusive eles chegam até a confundir o veganismo popular com o veganismo interseccional, né, e tipo, uma coisa, outra coisa. Então, a galera não tá debatendo, a galera não tá no nível do debate teórico. E debate teórico a gente faz em plataformas que são propícias para isso. Por exemplo, congressos, universidades, rodas de conversa, eventos presenciais ou até mesmo fóruns de discussão. Agora, na minha página pessoal, eu não sou obrigado a me trocar com as pessoas. Por exemplo, eu acho uma forma carinhosa de retribuir a atenção e o engajamento que os meus seguidores me dão, respondendo todos, inclusive quando eu discordo. Agora, quando eu vejo que tem um comentário super babaca de uma pessoa que nem sequer me segue, eu não tenho obrigação nenhuma de perder meu tempo da minha vida respondendo essa pessoa, né. Não. Ah, Renato, isso é preciosismo, quer dizer que a pessoa precisa lhe seguir para você responder? Não, se fosse um comentário inteligente, eu comentaria. Agora, nossa, a galera, né, já vem com estupidez. Então, não somos obrigados. A educação digital dessa galera passa longe, né? Existe sim uma cultura que torna as pessoas muito idiotas na internet. Eu acho até que eu tenho aqui. Putz, eu guardei. Não, tá bem aqui embaixo de mim. Tem um livro muito legal que a gente até já comentou aqui, cara. Sim, eu acho que você deveria inclusive indicar livros para as pessoas do veganismo abolicionista. Vou indicar mais uma vez. Eu acho que a gente nunca gravou um episódio, Rica, nunca gravou um episódio em que não rolasse uma indicação de livro. Exato. Todas as minhas participações aqui no podcast foram com indicações de livro e hoje não vai passar batido. Vou indicar para vocês, né, o livro do Jaron Lanier, né, que foi um dos, né, dos magnatas, não, né, um dos gênios do Vale do Silício na criação de tecnologias, né, virtuais e tal, e também de redes sociais. Né. Ele saiu desse meio, né, atualmente parece que ele é funcionário do LinkedIn, mas tem um afastamento grande, né, dessas pessoas perversas das big techs, que ele considera babacas da extrema direita. E o Lanier, ele escreveu um livro faz tempo já, esse livro, chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, né? É claro que o título é provocativo, mas tem um dos capítulos que eu acho ele muito icônico para esse ponto que a gente está tocando agora. Todos os pontos tocam, mas basicamente tem o ponto 6 porque são 10 argumentos, né? O ponto 6 é o seguinte: as redes sociais destroem sua capacidade de empatia. As pessoas que querem cancelar as outras, que querem expor o nome, esquecem que essas pessoas também são seres humanos e tem outras pessoas que são a sua família, os seus companheiros, os seus amigos, que veem uma parada como essa e talvez não tenham o mesmo estômago, a mesma paciência, a mesma sensibilidade para poder, por exemplo, levar isso numa esportiva. Porque o que foi feito, Rica, eu vou falar em gênero, número e grau pela 10ª vez aqui no podcast. Isso foi crime. Crime. Não é uma brincadeira.
né. Eu tenho, por exemplo, uma avó que, né, ainda bem, está bem por fora do que aconteceu, mas ela tem 85 anos, meu amigo, e ela é super lúcida e ela me acompanha, ela acompanha meu trabalho. Mas como eu não repostei nos meus stories, eu não fiz nenhum alarde, nem falei nada, só quem ficou sabendo foram as pessoas mais próximas. E mesmo as pessoas mais próximas ficaram muito chateadas, né, revoltadas e indignadas com esse crime, de novo, crime. Mas vamos lá, a gente tem aqui um dos argumentos é o argumento 3. Eu acho esse um dos mais emblemáticos para o nosso episódio de hoje. O argumento 3 ele vai dizer aqui: as redes sociais estão tornando você um babaca. Porque é isso que as redes sociais fazem. Elas privilegiam o hate, elas privilegiam a babaquice, elas privilegiam o ódio, elas privilegiam o ressentimento, porque a gente fica muito vaidoso, Rica, e eu faço isso também como autocrítica. Eu nunca pensei na minha vida, né, você vai rir da minha cara porque você tem milhares de seguidores a mais do que eu, mas eu nunca imaginei que eu ia chegar a 11.750 seguidores como eu tenho aproximadamente hoje, sabe. Nunca imaginei, por exemplo, que o KLJ do Racionais ia me seguir, ou o Chavoso da USP, ou a Sabrina Fernandes, ou a galera desse gênero, tá ligado? Tipo, nunca imaginei na minha vida que o meu trabalho ia ter notoriedade, relevância, alcance. Nunca imaginei isso na minha vida. Isso faz, às vezes, com que eu perca um pouco, né, o meu chão, um pouco até mesmo da humildade. A gente perde a humildade quando está Perde. sujeito a essa exposição, até porque cada seguidor novo, né, os caras que programaram isso, Ica, programaram as redes sociais, sabiam, né, segundo as teorias do behaviorismo, que é uma teoria comportamentalista, né, da psicologia social, eles vão dizer que Durkheim. cada seguidor novo que você ganha é um estímulo e recompensa, né? Gera uma pequena dose, né, de dopamina, inclusive, né, um hormônio ligado ao prazer, e aí toda vez que você tem isso, você vai se sentindo cada vez mais poderoso, né? Nossa, olha quantas pessoas curtiram, comentaram, quantos seguidores eu tenho, quanto engajamento eu tenho. E se você não for humano o suficiente e inteligente emocionalmente o suficiente para saber que tudo isso, né, é só uma ilusão, que esses números não refletem a realidade das coisas, e que a gente deveria ser mais humilde, isso pode acabar com as pessoas, porque o que eu te falei, né, a pessoa reclamou porque leu o meu livro, comprou o livro do meu coletivo e nunca foi, né, digamos assim, reconhecida. Inclusive até por também ter uma obra publicada, né. E aí você tem o ressentimento. Então o argumento 3 do Lênin, ele é certeiro. As redes sociais estão tornando as pessoas completamente babacas, embrutecidas, idiotas, tá ligado? E isso no meio vegano é sintomático, porque existe uma guerra, existe uma disputa, na verdade. A disputa de narrativas do De veganismo native, é sim. muito antiga, né? Ela vai ser feita na baixeza, ela vai ser feita no exposed, ela vai ser feita de todas as formas. Agora, é aquilo que eu estava comentando com alguns amigos próximos e com pessoas que realmente conhecem não só o meu trabalho, mas o ser humano que está por trás da minha página, da persona Renato Libardi, militante, né, militante vegano, anarquista, filósofo, palestrante, blá 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 blá, pipipipopopó. Para essas pessoas eu falei o seguinte, porque vieram perguntar para mim: "Poxa, Renato, você não está preocupado, você não está chateado?" Porque crime de difamação é foda, porque é um crime contra a honra. É um crime que está expondo intelectualmente, pessoalmente. As pessoas podem ter a imagem, completamente errada da sua pessoa e do seu caráter. É o seu caráter que está sendo colocado ali, né, em xeque. E eu falei: "Não estou preocupado, porque as pessoas que me conhecem sabem do meu caráter, sabem também das minhas falhas, não estou aqui para pagar de santo." Sim. Agora, eu falei o seguinte: "Olha", porque falaram: "Você não vai retrucar, não vai fazer uma nota pelo menos, uma nota de repúdio a isso?" Eu falei: "Não, eu não vou descer até o nível que as pessoas esperam que eu desça, porque cada um faz aquilo que o caráter delas permite que elas façam. E o meu caráter não me permite, dar o troco na mesma moeda, meu caráter não me permite ser uma pessoa baixa, vil e mesquinha, feito essas pessoas foram e, pelo visto, continuam sendo." Eu espero Continua que elas sendo. possam refletir. Se tiverem, inclusive, ouvindo esse podcast pela fofoca, pela curiosidade, escutem isso como uma crítica construtiva, que vale para todo mundo, vale até para mim também. A gente está aqui para errar, a gente é imperfeito.
como eu te falei, Rica, no começo do podcast, somos homens brancos. É claro que uma Homens hora brancos. E a gente vai ser racista em uma hora vai, a gente vai ser machista, vai também, né, a gente vai ter várias lições para aprender em termos de letramento racial, de letramento social, de exato. político, de letramento, né, de gênero, mas a grande questão é, a gente sempre vai tentar se reciclar, melhorar, lutar pelo mundo que a gente acredita, que seja um mundo diametralmente oposto ao mundo que os liberais estão, né, se iludindo em defender, e um mundo diametralmente oposto a esse moralismo, neofacho, ecofacho, chame do que quiser, dessa parcela de veganos abolicionistas puros, né, que eu faço questão de destacar que são uma parcela do abolicionismo, não são É, não todos. são todos, não são todos. E o que eu achei mais engraçado dessa situação toda, amigo, porque eu também fiquei chateado, porque, cara, eu tô quietinho na minha. Tanto tempo que eu não me meto em confusão, já me meti em muita confusão nesses 10 anos de veganismo. Já briguei com muita gente, já discuti, já cancelei muita gente, já, enfim, já aconteceu muita coisa nesses 10 anos. A gente aprende, a gente é humano, a gente vai errar muitas vezes. É, como você mesmo disse, nós dois somos homens brancos, mas também não gosto de ficar pisando em ovos para me expressar. Também eu acho que, assim, obviamente, racismo, homofobia, machismo e todos os ismos, obviamente, não são. A gente não pode usar como base. Claro que liberdade de expressão, claro que tem que ter aquela linha tênue entre liberdade de expressão e o que é, né, de fato, um ataque diretamente às pessoas, né, de fato, que não fazem parte do, né, e a gente, Ou, caso, Rica, por ela quem são, porque vamos lá, uma pessoa racializada ou uma sim, mulher sim, racializada, pessoa, isso não dá uma carteira de passe livre para ela agir da exato, forma sem tomar o devido, né, a lei do retorno, o exato, deboche proporcional, a ironia proporcional. Pessoas racializadas também podem ser babacas com pessoas brancas. E aqui, sim, vejam, é muito mais provável que uma pessoa branca seja babaca, mas exato, ser provável não significa ser uma condição sine qua non absoluta para que essa experiência sempre se repita e você sempre, né, ache que o lado racializado, nesse caso, né, ou do gênero que a pessoa pertence, isso não isenta ela de tomar uma crítica e de tomar até mesmo um atropelo no sentido do deboche, da ironia, agora, claro, sabendo escolher as palavras, sabendo ter o respeito necessário. E no caso, quando a gente errar a mão mesmo, a gente pode sim botar a mão na consciência, ouvir o que as pessoas têm a dizer, fazer uma autocrítica e seguir em frente. A gente não precisa ter medo do cancelamento, porque, de novo, né, Rica? Medo do cancelamento tem as pessoas que dão muita importância à sua figura pública, né? Até me chamar exato. de figura pública, Rica. Tu acredita nisso? Eu, figura pública, onde? Me chamaram de figura pública também. Você é uma figura pública. Eu falei, meu anjo. Nossa, quando eu cheguei em São Paulo, eu vou dar autógrafo, né? Aham. E teve uma Eu, vez, eu, não, meu amigo, teve uma eu vez que, ah, Eu confesso que a primeira vez que eu fui no Pop Vegan, tinha tanta gente, eu pensei, nossa, deve ter tanta gente vegana, é capaz de alguém até me reconhecer e vir falar comigo, como já aconteceu em Recife, gente. E em Recife aconteceu uma situação muito engraçada. Eu estava descendo a escadaria de um restaurante e a pessoa falou, Renato Libardi, falou meu sobrenome, ninguém me chama de Renato Libardi, tá ligado? aham, Chama de rede, Renato, mano, camarada, companheiro. Mas aí, Renato Libardi, vamos tirar uma foto, sou super sua fã. E eu, caralho, porra, nesse dia aí eu tive a ilusão de que eu era uma figura pública. Mas aí eu depois que eu cheguei amo. no pop e ninguém veio me cumprimentar, falar, nossa, olha o Renato ali almoçando. Nunca eu fui parado no pop, nunca, Rica, nunca. Nunca fui parado no papel. Eu já fui parado no Sansaré, meu anjo. Não, tirou foto comigo e tudo. Foi. Ai, eu amo seu conteúdo. Mas, amigo, ó, só pra gente finalizar, o que eu acho engraçado é que, assim, as pessoas, elas acusam a gente de uma coisa e elas fazem igual ou pior do que elas acham que a gente faz. Porque, eu fui acusado de expor as pessoas. E você tá fazendo pior comigo, né? Você tá fazendo essa cruzada de ódio contra mim, expondo o meu nome, sem riscar ali, e ainda pedindo para os seus seguidores mandarem mais conversas que eu tive com outras pessoas, que essas conversas nunca chegaram, inclusive, é,
Inclusive gente, só um adendo aqui, meu anjo, se você estiver ouvindo, eu criei um fake e você falou com o meu fake, você publicou nos seus stories a conversa que você teve com o fake, era eu o tempo todo, tá. Então, assim, você vê como a pessoa ela não checa se a conversa é original ou não, se é verdadeira ou não. Ela está replicando uma conversa minha de um fake que eu criei pra falar com ela, pra ver como ela tinha essa cruzada, como ela se planejava nessa campanha. Difamando meu nome, inclusive, tá? Exato. Amigo, desculpa, é tudo mentira. Eu acho eu acho engraçado, Rica, porque qual era a nossa questão? Vamos testar mesmo se essa pessoa ela tá se ela tá conferindo se o perfil é fake, se Ai, meu é Deus. conhece, quem ela não conhece. E aí tu cria um fake pra falar mal de mim, pra tentar ver, né, qual é a intenção por trás da pessoa, porque a gente estava querendo, né, saber algumas informações das fofocas que estavam rolando e tal. E aí você foi, né, super camarada, usou um fake que você tem, né, e aí a pessoa Vários. simplesmente na primeira oportunidade printou a sua conversa, né, com o seu fake uma mulher dizendo que eu tinha sido um babaca, misógino, escroto, machista, tá ligado? E aí o que que a pessoa faz? Tira o print, publica, e aí o meu nome tá agora como o Tá, babaca, boca. escroto. Então, vejam, Ai, gente, amigo, quem te conhece sabe, que deixa, nível, tá vendo? que nível estão essas pessoas. Renato, quer dizer que você não é machista? Eu sou um homem branco, gente. Vocês podem me crucificar a hora que vocês quiserem, porque a minha Sim, vida inteira eu me policiei, e mesmo eu me policiando muito, eu já vacilei inúmeras vezes. Talvez em nada tão grave, né? Ou outras que eu mesmo considero grave. E algumas pessoas podem dizer, não, Renato, você tá se cobrando demais, você tá, né? Você tá sendo muito duro consigo mesmo. Foda-se, eu tenho minhas cobranças. E eu não tô aqui para pagar de santo, né? Se você tem um ressentimento comigo, se eu te distratei, se eu fui grosso com você, se eu não respondi, se eu não segui de volta, se eu fui irônico e debochado, eu não tô aqui dizendo que você mereceu. Eu nunca vou falar isso para uma pessoa, que ela mereceu ser tratada da forma como eu tratei, né? Se bem que na raiva a gente pode até dizer isso, Rica, mas hoje eu tô gravando esse podcast com um pouco mais de serenidade e menos raiva. Você viu que eu tô com raiva aqui, mas na serenidade, o que é que eu vou dizer para essas pessoas? Eu vou dizer que nesse dia eu estava sem paciência, eu levei para o lado pessoal, talvez, eu não tive o devido cuidado, porque uhum. pessoas elas podem inclusive serem escrotas e babacas, mas eu vou ser muito socrático agora, né, Sócrates, filósofo grego, ele acreditava o seguinte, eu acho isso mais revolucionário do que o cristianismo, e o cristianismo com certeza tentou se espelhar nisso, talvez nem tenha conseguido, mas Sócrates falou uma coisa muito humilde, uma coisa que talvez Jesus falaria, tá ligado? Que foi o seguinte: olha, as pessoas, elas não erram, elas não são escrotas ou erram porque elas são sábias. Elas erram porque elas são ignorantes. Eu também sou ignorante, gente. Eu sou muito ignorante. Não é porque eu falo grego, latim, árabe, tudo isso que eu mencionei, né? Não é porque eu tenho um currículo, minha formação em filosofia, porque eu leio muitos livros, ou eu sou professor, né? Ou o concurso que eu tenho. Nada disso me torna uma pessoa iluminada, especial, melhor do que ninguém. Eu sou uma pessoa cheia de falhas, falhas intelectuais, falhas de caráter, falhas de todos os tipos inimagináveis de coisas que vocês pensarem. Mas tudo isso porque eu, assim como qualquer pessoa que estiver ouvindo, todos nós somos ignorantes. Sócrates só falava que tinha uma diferença entre o ignorante profissional e o ignorante amador. O ignorante profissional, o ignorante mais elevado, é aquele que presume que sabe as coisas. É o presunçoso. É a pessoa que se acha. O ignorante que tem a possibilidade de, não só de ser perdoado, mas de avançar, seguir, melhorar, é aquela pessoa que reconhece a sua ignorância, que tem humildade para dizer: eu sou um ser humano, eu sou falho, eu vou tentar melhorar como ser humano. Então, eu acredito que essas pessoas, perversas ou não, elas erram, elas podem inclusive até cometer crimes e talvez até mereçam, né, ter a devida justiça sobre os crimes que elas cometem, mas mesmo os crimes que elas cometem, são feitos na base da ignorância. Agora, elas têm acesso a conhecimento, elas têm acesso ao nosso debate. Como elas mesmas falaram, elas leram nossos livros, elas entendem, Sim. ou pelo menos entenderam parcialmente quais são as nossas propostas e o nosso discurso.
Se a pessoa quiser discutir isso numa boa, né, com o devido respeito, a gente está aqui. Não vou desbloquear ninguém, porque, desculpa, eu não Não, Deus dou me priva livre. para pessoas que têm, né, que têm comigo essa Nice. animosidade, nem ressentimento, nem nada. Mas caso você esteja ouvindo esse podcast porque chegou em você de alguma maneira, saiba que a gente se encontra nas ruas, né? E calma, isso não é uma ameaça, não estou dizendo que eu vou te dar um tapa, tá ligado? Eu vou te dar um sacode, não. A gente se encontra nas ruas para debater, né? A gente se encontra. Agora, desculpa, eu não vou me encontrar na Paulista, a não ser que seja um protesto de massas, mas não para uma ação vegana no domingo da Paulista fechada, não. A única vez que você vai me ver na Paulista é indo para algum protesto massivo, das redes sindicais e militância política, ou se eu tiver no Instituto Moreira Salles, ou pegando um cinema por ali. Eu adoro a Paulista, adoro. Mas ação na Paulista, Renato vestido de frango, na frente do Burger King. com a máscara do Jorge Paulo Lema, um bilionário. Ah! Vai ver fazendo isso na Faria Lima, na Avenida Paulista. Agora, se você quiser debater, tem os espaços. A gente sempre está divulgando as nossas agendas coletivas no arroba, no perfil da Antar. Inclusive, quem estiver ouvindo, sigam, né? Arroba AntarViga e arroba Isso. AntarVigaPR. Deixo mais uma vez a recomendação também de acompanhar o trabalho, né, das manas da União Vegana Feminista. O arroba delas é arroba UniãoF, né? União V Feminista, tá? Esse é o arroba delas. Tem alguns podcasts também, né, que a gente poderia até indicar para as pessoas, né, também se orientarem politicamente. Um podcast, Sim. Rica, que estava muito além, né, além do nosso aqui, né, que você me convidou, eu já me sinto parte dele, né? Nem me Você sinto já mais é amigo. O veganismo esse acessível é mesmo Ricardo e participação, Renato. antes de participar do podcast, quando eu acompanhava ou você solo, ou você com a Carol, eu também escutava outros e eu, caralho, a gente precisa de muitos podcasts assim. O Psicosfera Vegana, ele está desativado, ele não existe mais, mas os episódios ainda estão disponíveis nas plataformas, tá? Psicosfera Vegana. Tem muitos debates legais. Para além do Psicosfera, a gente tem Outras Mamas Podcast. Elas têm muitos episódios legais sobre as pautas feministas e veganas, né? Então, né, tem outros podcasts que não são específicos do veganismo, mas tratam, por exemplo, sobre agronegócio, alimentação. Um deles é o Joio e o Trigo, né, que tem material muito bom de qualidade. E também tem o De Olho nos Ruralistas. Eles têm canal no YouTube, eles têm algumas participações, né, em outras plataformas. Esse De Olho nos Ruralistas e o Repórter Brasil, né, são canais assim excelentíssimos. Então, fica aí a indicação. Como a gente está chegando ao fim, né, Rica? Vou deixar o meu arroba, não porque eu quero ganhar seguidores nem nada, inclusive, né, eu agradeço sempre o engajamento, mas quem quiser acompanhar outros debates, quem quiser acompanhar militância, coisas do tipo, meu arroba é arroba Renato Libardi, Libardi. E aí, Rica, eu deixo contigo esse grande finale para você abrilhantar é o fim desse podcast. Me sigam também nas redes sociais, Barros Rica. Não se esqueça de se inscrever neste canal, se você estiver assistindo pelo YouTube. Não deixe de compartilhar com seus amigos no WhatsApp, que é muito importante. O último episódio vocês não compartilharam muito bem, então, assim, compartilhem o último também. Ficam só compartilhando o que tem o Walter. Que isso? Vou ter que convidar o Walter de novo? Ah, não, gente, me deixem. Não vou mais chamar. Vai ter Walter de novo, a gente chama o Walter. Walter maravilhoso, um querido, que a gente ama muito, mas é isso. É, se for para cancelar, gente, cancela com fundamento, cancela, mas que traga alguma coisa de positivo, um debate, algo que faça alguma coisa, que dê alguma coisa, que não deixem as pessoas. O cancelamento pelo cancelamento não vai levar a nada. E é isso. Um beijo para você, uma ótima semana. Até mais, meu amigo querido. A gente se fala.